Olá, pessoal, começando mais um episódio do Mundo do Tênis Podcast, nosso 6º episódio. Eu gostaria de agradecer a vocês que viram o nosso último episódio, entrevista com o Matheus Puccinelli. Agradecer também o Matheus, novamente, e o Instituto do Tênis, aí, o IT, lá em Barueri, pela divulgação do programa. A gente teve a segunda maior audiência do podcast, tanto no Spotify quanto no YouTube. Nossas visualizações foram muito legais. Gostaria de lembrar de vocês também que a gente está no Instagram, que é o Mundo do Tênis Podcast, e no Twitter, que é o @tênis e podcast. A gente está gravando hoje, né, finalzinho de 2020, né, hoje é dia 29 à noite aqui, e vamos fazer uma retrospectiva desse ano atípico do tênis, 2020, né? A gente teve aí em 2020 um ano que não seguiu o calendário normal, a gente começa lá na Oceania e termina no Finals e na Copa Davis, assim, propriamente dita. A gente acabou não tendo a Copa Davis, como não teve o Wimbledon. Começou na Oceania de um jeito assim que a gente não sabia se ia ter o Australia Open por causa dos incêndios. A gente teve o cancelamento de 6 dos 9 Masters 1000, cancelamento de torneios femininos importantes também, cancelamento de Wimbledon, como eu já tinha dito, que é o Grand Slam mais histórico, primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial que o Wimbledon foi cancelado, e a gente vai discutir essa temporada típica na quadra e fora dela também. Estou aqui com os nossos amigos, o Eloy e o Matheus, para dar boa noite para vocês. Fala, pessoal, boa noite aí, né, para todo mundo que estiver ouvindo a gente, que, né, que sejam já desejando aí um feliz ano novo para todo mundo já agora. E é isso aí, vamos falar da retrospectiva desse ano, vamos aproveitar para descrever um pouco aí das polêmicas que tiveram, relembrar um pouco, né, dos grandes feitos aí da maioria dos tenistas ao longo desse ano. E vamos discutir um pouco, né, também um pouquinho das expectativas para o ano seguinte, para 2021. O que vem por aí, notícia bombástica do Federer essa semana. Vamos ver aí o que a gente discute para vocês aí nesse novo podcast. E, lógico, agradecer a todo mundo novamente aí, como o Diego também fez. Obrigadão. Corroborando com o que o Eloy falou, né? Eu queria desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Agradecer muito a ajuda de vocês, a parceria, por estar conosco nesse projeto nosso que a gente tem feito com tanto carinho para vocês. A gente vai falar um pouco sobre como foi 2020, né? Também a participação dos brasileiros. A gente teve título em simples na ATP depois de muito tempo. Então, continue ouvindo. Espero que vocês gostem. A gente vai começar, cada um escolheu falar de um grande slam, a gente não vai falar de Wimbledon, porque, como eu tinha dito, não tivemos o Wimbledon, infelizmente, por causa dessa pandemia que ainda acontece, não terminou, como muitos dizem que tá melhor, não tá melhor não. Infelizmente, a pandemia persiste, né? A gente teve lá no começo do ano, como sempre temos, em janeiro e fevereiro, o Australia Open. Qual o fato diferente desse Australia Open deste ano para os anos anteriores, pessoal? Houve queimadas na Austrália, né, no final de dezembro, ali em janeiro, e essas queimadas colocaram em dúvidas o torneio, né? Não se estava falando ainda da pandemia em Wuhan e tudo, mas se tinha dúvidas, porque criou uma nuvem de fumaça na cidade, teve até problemas no quali, jogador que desistiu no quali, e por coincidência teve um primo da minha esposa, o Robson, né, que estava fazendo um intercâmbio lá na Austrália. Eu conversei com ele, perguntando como é que estava a expectativa do pessoal, e nem ele sabia me dizer direito se ia ter o torneio. Graças a Deus teve o torneio, correu tudo bem, né? E a gente teve o Djokovic como campeão, né? Foi o 8º título do Djokovic. Não foi tão fácil como em outras edições, mas ele controlou ali os ânimos e venceu o torneio. 8ª vez que o Djokovic ganhou o torneio, né? Ganhou em cima do time. No meu ver, assim, o meu ver sobre o torneio masculino, o time jogou melhor o torneio, assim, da primeira à 6ª rodada, ele foi melhor que o Djokovic, ganhou do Nadal, bateu o Nadal na Austrália, mas aí você tem que encarar o rei da Austrália, né? Ano anterior ele bateu o Djokovic no saibro e no outro dia ele teve que encarar o rei do saibro, Nadal, perdeu. Aí você tem uma tarefa que é bater o rei do saibro na Austrália, encarar o rei da Austrália no quintal dele, no piso dele. O Thiem foi melhor que o Djokovic nos 3 primeiros sets, mesmo perdendo o primeiro. Mais consistente, mais solto.
fosse uma melhor de 3 sets, ele ganharia o jogo. Só que quem assistiu esse jogo, quem lembra, né? Parece que foi há bastante tempo. Viu que o Djokovic estava ali, estava perdendo de 2-1, né? Porém, estava cavando ali um momento de entrar na cabeça do Thiem e ganhar o jogo. Foi o que aconteceu. No quarto set, o Thiem deu uma oscilada. Eu falo que o Thiem é o tenista montanha-russa, né? Quando se ele oscila para baixo, e os tenistas tops, Djokovic, Federer e Nadal, sabem que se ele oscilar para baixo é o momento deles. E isso aconteceu no jogo. O Thiem deu uma variada ali no quarto set, Djokovic foi lá, ganhou o quarto set e comeu o fígado do Thiem no quinto set, conseguiu a quebra e se manteve. Foi um jogo muito equilibrado, mas o Djokovic ganhou na experiência e levou o oitavo Australia Open. Se a gente tivesse só fazendo podcast naquela época, eu teria dito que a hora do Thiem ia chegar, como acabou chegando no US Open, né? A gente espera o Thiem venha forte em 2021 para todos os slams. Ele tem um tênis muito vistoso, né? A esquerda dele melhorou bastante. Não é um backhand. Você olha o backhand dele de 4 anos atrás e olha para hoje, ele está mais agressivo, ele não sofre tanto quanto ele sofria antes. E a direita dele é escandalosa, né, gente? Ganha muito ponto fácil, além do saque, né? Outro fato interessante no torneio, o Nadal fez uma participação ok, perdeu para o Thiem, porque o Thiem estava melhor nas quartas de final. O Zverev chegou ali na semifinal, que até então foi o melhor resultado dele, conseguiu quebrar a barreira das quartas de final. Mas um fato que a gente vai comentar daqui a pouco, eu já vou antecipar um pouquinho para vocês, foi o Federer. Por quê? O Federer teve 2 vitórias heróicas nesse torneio. Uma contra o Millman, que ele já tinha perdido no US Open um ano antes, né? E outra contra o Tennis Sandro Green. Nesses 2 jogos, o Federer teve que salvar match point, né? O jogo lá do Australia Open, tiraram o quinto set longo, colocaram o match tie break no último set. O Federer teve uma desvantagem no match tie break lá do jogo e conseguiu se salvar e conseguiu virar o jogo, só que aí ele acabou pagando o preço, né? Teve lesão e tudo, e foi jogar contra o Djokovic na semifinal e não aguentou por 3-0. Perdeu por 3-0. O que eu estou dizendo? Esse tipo de adversário, Sandy Green, Millman, são adversários de zona intermediária. O Federer antigamente venceria por 3-0 fácil, economizaria físico. Hoje, ele não consegue, ele tem dificuldades. E os caras que sabiam que se pegasse ele, era passagem de volta para casa, sabem que as probabilidades deles aumentaram. Foi o que aconteceu. Faltou ser mais assertivo, faltou acreditar mais ali o Sandy Green e o Millman para eliminar o Federer antes. Então o Federer acabou perdendo para o Djokovic, não estava com dores nas costas e isso acabou se agravando, ele teve que operar depois do joelho, né? E o Federer acabou não voltando também por causa da pandemia. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. No feminino, foi uma surpresa para mim a vitória da Sofia Kenin. Esperava que a Serena pudesse ir longe, é um torneio que ela joga muito bem. Esperava da Halep, que chegou na semifinal, né? Fosse ele ganhar o primeiro Australia Open dela. Ninguém apostava que a Sofia Kenin ia ganhar o torneio como ela ganhou da Muguruza na final. Uma coisa interessante que eu acho no tênis da Sofia Kenin, assim, eu falo que ela é um pouco Nadal de saias. Por quê? Porque ela é uma tenista que tem a tática apurada na cabeça dela. Ela joga de um jeito, depois ela joga de outro, ela se defende mais, vai jogar num contra-ataque ali, né? Ela tentou fazer isso contra a Swiatek, mas não deu certo, mas ali no Australia Open, mesmo saindo atrás, ela conseguiu. A Sofia, então, ela é uma tenista muito tática, uma tenista que estuda bastante o jogo das adversárias dela, você observa, né? E está colhendo frutos quanto a isso. O tênis feminino está com uma rotatividade maior, como a gente falou nos outros podcasts, e acabou gerando uma campeã surpresa para muita gente, que é a Sofia Kenin. A Swiatek também conseguiu isso em Roland Garros, mas aí o tênis dela já acho um pouco mais vistoso, já acho uma jogadora assim para ganhar mais de um slam. A Kenin talvez ganhe um segundo slam, mas vai mais longe do que isso, na minha opinião, né? O tênis feminino está mais equilibrado. Nas duplas, a gente teve a vitória, o Rajev Ram com o Salzburg. Uma coisa interessante que eu acho nas duplas, que pode acontecer no tênis masculino, porque a gente tinha nos outros anos os Bryans jogando, né? Os Bryans pararam, então começou a rotatividade de vitórias de duplas diferentes, nos tenistas de duplas aí. E a Babos com a Ladenovic ganhou o torneio de duplas femininas, também uma dupla já bastante entrosada e que era uma das favoritas.
Então foi um Australia Open assim, que a gente tinha incerteza se ia acontecer, mas aconteceu. E depois do Australia Open, o primeiro torneio, tem os ATPs 500 lá de Roterdã e Dubai, mas o primeiro torneio grande que iríamos ter, que seria Indian Wells, né, que é um torneio Indian Wells na sequência Miami, que é um torneio perto de um Grand Slam, né, você joga 6, 7 jogos em 2 semanas, não aconteceu, né, porque a pandemia veio. Então fica aí um torneio que o Djokovic reinou na casa dele, no piso dele, e no feminino a gente teve uma campeã inédita, né. Vou deixar para os nossos amigos agora falarem dos outros 2 grandes slams que a gente teve. Bom, em continuação ao Diego, o segundo Grand Slam do ano foi o US Open. O US Open, ele aconteceu logo após os tenistas voltarem, depois do começo da pandemia. Não dá nem para dizer que é um pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, ainda está sofrendo com esse vírus maldito. E a gente teve o US Open. E foi realizada uma espécie de uma bolha no complexo Billie Jean Tennis King. Tanto que o Masters 1000 de Cincinnati foi realizado lá em Nova York também. E foram os 2 torneios em 2 semanas realizados em Nova York. Falar um pouquinho sobre as campanhas, começar pelo masculino, que Dominic Thiem foi o grande vencedor do torneio masculino do torneio. Ele venceu Alexander Zverev na final por 3-2, vencendo no tie-break do 5º set. Thiem que teve uma grande atuação em Nova York. Claro que contou com uma certa sorte pela eliminação do Novak Djokovic. A gente vai falar um pouco mais do Djokovic mais tarde. Mas ele venceu naquela oportunidade o Cilic, que já foi campeão em Nova York. O Medvedev, que é o cara que venceu o ATP Finals, é um grande jogador. Uma promessa para um futuro número 1 do mundo. Assim como o Deminor, o Auger-Aliassime, o Nagal e o Raul Mar. Então foi uma campanha muito sólida do Thiem, que conseguiu seu primeiro grande slam depois de batalhar tanto, de a gente esperar que fosse em Roland Garros, mas o primeiro título de slam dele foi na Hard. Esse foi o primeiro título de slam do Thiem. Foi o seu 6º título em quadra rápida. E foi o único título do Thiem em 2020. Ele que geralmente ganha vários torneios pequenos, 250, 500. Foi o único título dele em 2020. A gente sabe que foi um ano atípico e foi atípico também para o Thiem. E ele teve essa oportunidade de mudar o nível dele, o patamar, voltar a vencer um torneio grande, ganhar de grandes jogadores, e foi bem legal para o austríaco. Já no feminino, a vencedora foi a Naomi Osaka. Ela venceu na final a Azarenka, a Osaka, que fez uma grande campanha também em Nova York. E foi dentro e fora das quadras. A Osaka, ela chegou em Nova York com o compromisso de usar 7 diferentes máscaras com o nome de negros que foram mortos pelo racismo nos Estados Unidos ou no mundo. E ela fez isso nas 7 partidas. E ela dominou totalmente os adversários durante o torneio. Teve alguns duelos que foram bem complicados, teve outros que não deveriam ser tão complicados, mas foi. Como na estreia contra a Misaki Doi, que é compatriota dela, outra japonesa, que ela teve que jogar os 3 sets, assim como o jogo contra a Marta Kostyuk na 3ª rodada. E na final também contra a Azarenka, ela se viu num revés de 0-2 no 2º set, mesmo depois de ter perdido o primeiro set por 6-1 para a Azarenka, ela conseguiu a virada e mostrou tanto uma solidez no seu tênis, quanto uma solidez mental, psicológica, de se manter no jogo o tempo todo, batalhando. E a Osaka conseguiu um grande título. A gente fica feliz pelo crescimento de certos jogadores, como o da Naomi Osaka, que solidificou como uma das principais jogadoras do mundo. O US Open foi o último torneio dela no ano. A WTA também teve um número de torneios reduzidos por conta de questões financeiras, da pandemia e tudo mais. O último torneio dela no ano, e ela chega para 2021
com esse objetivo de voltar ao número 1 do mundo e terminar o ano como número 1 do mundo, passar a Barty, a Halep e outras tantas. E é um objetivo dela. Nas duplas masculinas, quem venceu foi o Bruno Soares, ao lado do Matt Pavic. Uma campanha que foi extraordinária em Nova York do brasileiro. Conseguiu seu 5º título de Grand Slam, somando títulos masculinos e títulos em duplas mistas. E eles venceram naquela semana Granollers e Zeballos, Jack Sock, Wiltor, Jamie Murray, Skupski, Roger Tekal e Kohoff McTeague. Tanto que nessa campanha dele tem 4 duplas que foram para o ATP Finals e o Sock que já foi campeão de Slam em dupla junto com o Pospisil. Então foi uma campanha extraordinária do Bruno Soares lá em Nova York, e ele agora que vai em 2021 vai voltar a jogar contra o Jamie Murray. Sabe que já está no fim da carreira do Bruno, mas mesmo assim ele continua galgando mais coisas em sua carreira, mais títulos, tá correndo atrás. E agora saiu de um canhoto e voltou para outro, que é com o Jamie Murray, e a campanha em Nova York dele foi extraordinária. Já na duplas femininas, quem ganhou foi a Laura Sigmund junto com a Vera Zvonareva. Elas fizeram uma campanha muito regular, venceram adversários que têm um ranking melhor em duplas, mas conseguiram o título nas duplas femininas. E o destaque foi outra boa campanha de Hayley Carter e Louise Stephanie, que alcançaram as quartas de finais em Nova York, perderam para Melishar e Shu. E a Luísa, que teve grandes resultados em duplas no ano, e é bom ressaltar, porque geralmente as duplas femininas são desvalorizadas nos grandes slams, e cada dia mais a gente tem visto a importância dela para os torneios. A gente vê que cada vez mais jogadoras que são top estão disputando partidas em duplas femininas, porque é empolgante também, tem questão de premiação e tudo mais, mas é um torneio que tem ficado cada vez melhor. E esse foi um relato sobre o US Open. Foi um torneio assim que tecnicamente ficou abaixo por conta da volta tudo mais, da pandemia, muitos jogadores sem ritmos ainda, mas a gente teve grandes semanas de Tim, de Osaka, do Alexander Zverev, da Azarenka, que voltou a chegar numa final de Slam depois dos problemas que ela teve com guarda do filho e tudo mais. Bora falar um pouco de Roland Garros. Antes, né, só corroborar aí com o que vocês falaram. Realmente, na Austrália, foi uma pena o Thiem na final, eu esperava mais, né, nesse sentido, assim, de que ele estava jogando melhor, e o Djokovic não estava não estava tão avassalador como já foi um dia, né, o Thiem tinha chances reais de ganhar, mas acabou oscilando ali, não conseguiu jogar o seu melhor na final. Foi interessante falar, né, que o Diego já comentou também da Kenin, da Sofia Kenin, que acabou vencendo o Australian Open no feminino, porque ela chegou na final também de Roland Garros, que nós vamos falar agora, mas acabou perdendo para Swiatek, polonesa de 19 anos, que fez uma campanha irretocável, diga-se de passagem, né? Ela venceu, né, perdendo só 28 games, e é a marca feminina mais baixa desde Paris, em 1988. Então, para ter noção do que uma menina de 19 anos conseguiu fazer totalmente fora da curva. Foi logo o primeiro título profissional dela, logo um Slam. Ela não perdeu nenhum set e ainda ganhou de 2 campeãs de Slam, a Halep e justamente a Kenin na final também. Tinha acabado de vencer a Australian Open no início do ano, né? Então, no feminino foi uma campanha irretocável, extremamente surpreendente, um tênis vistoso, agressivo, muito sólido da Swiatek, né? Então, a gente torce para que ela mantenha isso, que ela possa ir longe nesse sentido, porque realmente foi muito surpreendente e muito bom, né? Tipo, acho que eu vejo com ótimos olhos a campanha dela e o futuro dela depois desse Slam. E a Kenin também, acho que ela também tem, lógico, ela talvez tenha um pouco mais de limitações, mas é a mesma história, né? Me lembra muito o Ferrer. Talvez o talento dela seja justamente essa luta, essa disciplina tática,
nessa solidez tanto mental quanto do próprio jogo em si. Então talvez isso renda muitos bons frutos a ela no futuro. Vamos torcer também. Não, contar só um pouco, né, do contexto, né, do torneio, um pouquinho, porque pela primeira vez, né, a gente teve o torneio sendo disputado com iluminação artificial e quadra coberta, né, e isso foi muito interessante, foi muito legal. A quadra coberta, né, ela foi até construída um pouquinho antes, a quadra foi demolida ali em 2018, mas esse ano eles usaram de fato, e a iluminação artificial também começou nesse ano, que era uma coisa que antigamente não tinha, né? Roland Garros era um dos torneios que ainda prezava muito exclusivamente por iluminação natural. E sim, foi um torneio que já foi disputado dentro, né, da condição da pandemia, foi necessária a bolha, que também foi usada em Nova York, né? Então os tenistas mal saíam, ficava todo mundo que teve que fazer os testes do Covid antes, então tudo isso acaba influenciando, de certa forma, né, principalmente na parte preparatória e no mental dos atletas, né? Não à toa a gente, né, viu alguns não vão, né? Outros que vão, a gente considera que vão jogar muito bem, mas você vê nitidamente que eles, né, não estão no melhor momento, ou talvez tão preparados quanto estariam normalmente. E além disso, tem também a questão de que o torneio foi disputado numa época, né, completamente diferente da que ele geralmente é. Então, a data em si do torneio, geralmente, ela é né, ela é em julho. E ela passou para setembro, né, e outubro, final de setembro, começo de outubro. Então, a situação do clima foi diferente, as bolas do torneio eram diferentes. E, digamos assim, muitas coisas levavam a crer, principalmente no masculino, que haveria uma nova surpresa, né? De que talvez não desse Rafael Nadal pela 1000ª vez, mas deu. Eu, particularmente, até lógico, como vocês já sabem, como torcedor do Nadal, eu também, né, até por conta dele ter feito um torneio de Roma um pouquinho antes de Roland Garros, perdendo para o Schwartzman pela primeira vez na carreira, no Saibro, num lugar onde ele geralmente ganhou muitas vezes Roma. E essa derrota do Nadal para o Schwartzman, ela tinha dois caminhos: ou mostrar para ele o que tinha de errado e ele corrigir, ou realmente de que ele não estava no melhor momento, e que Roland Garros esse ano, por todos os motivos de contexto que eu acabei de citar, indicavam um novo campeão. Bom, de fato ele corrigiu os erros, veio para mais uma campanha avassaladora, né? Não perdeu sets. Afinal, foi talvez a melhor exibição que eu já vi na minha vida de um tenista no Saibro. Teve momentos ali que o Nadal estava com nenhum erro não forçado. Ele passou muito tempo do jogo sem nenhum erro não forçado, jogando contra o Djokovic, jogando contra o número 1 do mundo, com condições teoricamente mais favoráveis para o Djokovic do que nunca. Então, muitas coisas indicavam, né, que essa final seria muito mais difícil, que realmente o Nadal tinha chances de perder ou para o Thiem ou para o Djokovic, que eram grandes favoritos para chegar na final. Mas, nossa, foi um espanco. Jogou demais. Nadal, com esse título, igualou o Federer em número de slams. Chegou aos 20, igual o suíço. Então, foi super importante para ele, relevante ter ganho esse torneio por vários motivos. Fora o fato histórico de ganhar, né, o torneio pela 13ª vez. Né? Então, talvez um recorde que nunca vai ser quebrado, né? Ganhar 13 vezes o mesmo slam, e ainda mais da forma que foi, que realmente foi avassalador. Tivemos algumas boas surpresas, né, nesse torneio. O Tsitsipas chegou na semifinal e quase eliminou o Djokovic, levou o jogo para um 5º set duro, jogou muito bem, né? Pena que talvez tenha sido o melhor momento dele na temporada, oscilou muito no restante. O Sinner, Jannik Sinner, jovem tenista aí em ascensão, jogou muito bem, inclusive, né, na minha opinião, fez o jogo mais duro da campanha contra do Nadal, né? Fez um jogo, apesar dos 3-0, foi um jogo duro e bem parelho dele contra o Nadal.
Então foi muito interessante ver esse tenista. Também vamos olhar ele com bons olhos aí para o futuro. Em relação às duplas, a dupla alemã, o Kravitz e o Mies, eles também foram muito históricos em um sentido muito específico. Porque eles conseguiram repetir um feito dos irmãos Bryan, que desde 2011 não havia uma vitória consecutiva de uma dupla masculina. E eles conseguiram fazer isso nesse slam. Então foi muito legal. Fora que isso também acabou embalando eles para os torneios seguintes, que eles vieram também avassaladores aí para o final da temporada. Nas duplas do feminino ganharam a Mladenovic com a Babos, que também é uma parceria que já tem 4 êxitos aí, 4 troféus, estão indo bem. Mas eu acho que, num geral, Roland Garros deixou para nós novamente um firmamento mais do que nunca de que o Nadal é o rei do saibro, que lá é o quintal da casa dele e que pode ter a condição que for, que se não tiver num dia extremamente favorável para um e que ele não estiver bem, dificilmente ele vai perder. E no feminino, mais uma vez, né, que é um torneio em que existem chances de surpresa, que a maioria das tenistas, né, não rende a mesma coisa que rende no restante da temporada no saibro, especificamente, e que lá justamente é um slam, né, diferenciado para as mais jovens, né, e para tenistas em ascensão disputarem. E no masculino também, né, o Thiem chegou em várias finais, o Tsitsipas agora chegou na semi, então o Sinner fez uma boa campanha. Acho que é talvez o torneio onde haja maiores chances de tenistas diferentes chegarem mais longe, justamente por ser num piso em que hoje se domina bem menos, né? Não é o piso favorito da grande maioria e não é o estilo de tênis que a grandíssima maioria dos tenistas modernos jogam. Muito bem, Eloy. Você falou aí do feito da Ciatec. Fui pesquisar, né, quem ganhou o Roland Garros em 88. Foi a tenista que o Diego aqui acha que é a melhor de todos os tempos, Steffi Graf, né? Mas isso aí é um outro assunto, né, que a gente ainda vai falar, né, sobre a GOAT do tênis feminino um dia, né? Só para vocês saberem, a Steffi Graf ganhou os 4 slams mais o ouro olímpico em 88. Nenhum homem, nenhuma mulher conseguiu esse feito no mesmo ano. E a curiosidade, para quem não sabe, o único tenista a conseguir ganhar os 4 grandes slams e o ouro olímpico, mais o finals, é o marido dela, o André Agassi, né? O Nadal também tem os 4 slams, né? Tem o ouro olímpico, mas ele não tem o finals. Então, os 2 únicos seres na Terra que tem tudo, né? Estão casados aí mais de 20 anos, né? É o casal top do tênis aí. Gente, a gente teve a pandemia, né? A gente teve o Thiago Wilde ganhando o torneio no Chile. Tivemos o Rio Open, né? Com a vitória do chileno, o Garim, né? E aí veio a pandemia e mudou tudo. Não tivemos Indian Wells, não tivemos Miami, não tivemos a temporada no Saibro ali começando em Monte Carlo, e os tenistas foram para casas deles, né? E ficaram lá, a maioria confinados, sem participar do circuito. Atletas de elite que não conseguiram jogar o seu tênis. E a gente teve alguns fatos curiosos nessa pandemia aí. O mais legal foram as lives dos tenistas, assim. Rapidamente, assim, eu vou falar o que eu achei legal observar, assistir um pouco das duas, do que minha compreensão do inglês permite. Duas que eu vi Murray, Djokovic, vi Federer e Nadal. O respeito que existe entre eles, principalmente entre Federer e Nadal, assim, muito, muito legal de ver. O que vocês acharam desses primeiros momentos ali sem tênis, né, que não tinha assunto, que aí surgiram essas lives, né, antes da Adria Tour, que foi o primeiro torneio exibição aí que a gente vai falar depois. Eu também achei super interessante e também, né, justamente por esse ponto que você já abordou, que é para ver o respeito e a relação que eles têm além da quadra, né? Além da rivalidade, além da competição, além da disputa que tem natural da própria modalidade em si, lógico, do desejo de cada um.
Mas foi muito interessante de ver, né? Como eles se dão bem, como eles têm histórias juntos, como eles têm muitas coisas em paralelo, né? Eles têm vida além do tênis. Lógico, muito eles falaram e comentaram a respeito da vida inserida, né, no meio do tênis, mas de uma forma muito mais leve, muito mais descontraída, né? Acho que o que me chama a atenção também é isso, né? Que os tenistas de ponta, eles não são só impecáveis dentro de quadra, mas a grande maioria é fora também, né? Eles são bons exemplos, né, têm caráter, têm bom humor, são respeitosos, né? Tem qualidades que vão muito além só da quadra. Então as lives eu acho que trouxeram um pouco de uma questão mais humana de cada um desses grandes atletas. E foi importante para o público ver isso também, né? Ter um pouco de bons exemplos e observar os ídolos e as referências trazendo algo de positivo em meio a um contexto de caos. Assim, eu achei muito interessante, como o Diego diz, até o ponto que o inglês da gente ajuda nessas oportunidades. E também eles se verem mais como figura pública, como pessoas que engajam um público e participando um pouquinho mais das redes sociais. A gente sabe que esses jogadores tops, eles não ficam muito nas redes sociais. A gente agora entende porque eles são tops. Mas eles são parte integrante do público. A gente viu mais ações relevantes dos jogadores tops durante a pandemia. Eles solidificaram como pessoas que levam as outras pessoas a pensarem acerca do que é certo e o que é errado. A gente vai falar sobre a polêmica do Djokovic mais à frente, mas é importante a gente perceber o quanto eles acabam parando de se importar somente só com o seu umbigo e pensando nas outras pessoas também, como eles participaram do conselho de jogadores e tudo mais, e como eles pegaram esses conteúdos que eles não têm muito como falar durante a temporada, porque o foco é totalmente o tênis, e colocaram dentro de uma live, começaram a falar, comentar sobre casos que aconteceram durante a sua vida, pelo menos a que eu vi do Federer com o Nadal, teve muito disso, também teve um com o Murray, e esses caras fazendo a diferença, mostrando que são seres humanos e que também podem se divertir, conversar, bater papo. Vou fazer um compilado, do Djokovic, porque o ano de 2020, apesar de ter sido vitorioso na Austrália por Djokovic, né, e ele conseguir manter as semanas e vai passar o Federer, já está com 301, faltam 9, foi um ano que ele se envolveu em muitas polêmicas, né? Teve a questão da Tour, teve as declarações dos pais dele sobre o Federer, sobre o filho não ser amado igual a Nadal e Djokovic. Teve o lance no US Open que desclassificou ele com a questão da bolinha. E teve ele ser negacionista com relação à vacina, né? Ou seja, foi um ano de... E teve o negócio da nova associação, a PTPA. Teve várias coisas assim que o mundo do tênis, o mundo dos fãs, criticaram bastante o Djokovic, né? Criticaram bastante. E uma das principais polêmicas lá no começo da pandemia, eu vi gente comentando do Djokovic, tem gente que não entende de tênis comentando, dele fazer a Adria Tour, que foi um torneio de exibição na Sérvia, ele alegando que a Sérvia estava em melhores condições, mas o próprio nome já diz, gente, pandemia, mundo, né, com uma epidemia, E ele fez a Adria Tour e acabou que várias pessoas pegaram Covid, ele mesmo, o técnico dele, outros tenistas pegaram, e não foi um bom negócio, né? A imagem dele saiu bastante arranhada neste ano, mesmo sendo vitorioso de um Grand Slam e mesmo sendo vitorioso no número na temporada, que ele acabou ganhando mais 2 Masters, garantiu o número 1 mesmo com poucos torneios, ele ganhou 4 torneios esse ano, foi um ano de excelentes resultados, poderia ter ganho o US Open, só não ganhou o Roland Garros porque é o Nadal do outro lado, e como o Eloy falou, não tem jeito, pode nevar, pode fazer sol, tiver qualquer temperatura que ali na Chatrier, a Chatrier tem dono, né? Então foi um ano que a imagem do Djokovic, na minha opinião, ela não sai queimada, mas ela sai arranhada,
certo? É um cara que um cara que tem uma baita história de vida, faz muito bem pro país dele, uma figura pública na Sérvia, assim, amada, idolatrada, é um exemplo, né? Só que tem certas atitudes que não condizem com ele, né? Ele fica muito nessa questão de, eu preciso ser um Nadal, eu preciso ser o Federer, toma caminhos errados às vezes, como foi principalmente a questão da Adria Tour e, na minha opinião, negar a vacina. Questão de fazer uma nova associação, eu acho alguns pontos justos, assim, mas isso somou essas outras questões, acabou arranhando um pouco a imagem do Djokovic neste ano de 2020. Sim, né, um adendo aí, acho que não, principalmente em relação ao US Open também. A forma como ele foi eliminado, né? Acho que era um torneio em que ele era extremamente favorito, que ele estava jogando um tênis muito superior aos demais. E acabou sendo eliminado com toda aquela história da bolada na juíza, né? Da bolinha na juíza. Então, foi uma coisa também muito complexa e complicada para a imagem dele. Claro, pelo menos na minha opinião, ele não fez aquilo de propósito, né? Foi um acidente, mas claro, fez. Então ele foi responsabilizado por isso, sendo eliminado do torneio. Mas, né, foi um ano... E, assim, a declaração que o treinador dele também, e ele, né, querendo ou não, quando o treinador dele fala por ele, querendo ou não, tá, né, a palavra e a imagem dele vai junto. Né, e o Ivanisevic falou na pré-final de Roland Garros que com certeza iam ganhar, que o Djokovic estava muito superior ao Nadal, que eles, né, que ia amassar na final, e não foi assim que aconteceu, né? Pelo contrário, o 6-0 ficou de presente pro Djokovic, não pro Nadal. E tem aquilo, né? O Djokovic, ele deveria ter vindo pela temporada que ele ia dominar totalmente, e não foi isso que aconteceu. Ele foi campeão na Austrália, ganhou o Cincinnati, ganhou Roma, mas ele perdeu uma parte da imagem positiva dele durante esse período da pandemia. Ele expôs muita gente na Adria Tour, muita gente, sérvios, o pessoal da região ali, expôs muita gente. Não era o momento ainda daquilo acontecer e acabou acontecendo. E o pior de tudo ainda foi os comentários dele acerca das críticas que foram feitas. E acabou sendo ainda pior, pegou Covid e tudo mais. E aquela ascensão que, por exemplo, que o Nicolas Kyrgios teve durante a pandemia, o Djokovic teve uma repercussão negativa. Então, você antes da pandemia nunca falaria que o Kyrgios era mais sensato que o Djokovic. E tem gente que vai sair da pandemia falando sobre isso. Porque o Djokovic, ele conseguiu fazer quase tudo errado durante esse período para um cara que desejaria ter mais fãs, desejaria ser mais aplaudido, ser colocado em mais indicadores de quem é o GOAT da história do tênis e tudo mais. Ele não soube se portar durante esse tempo. E o lance da bolada na juíza mostra claramente isso. Olha, não foi de propósito, mas aquela raiva que ele deu para bater a bolinha para trás é de uma pessoa que estava instável mentalmente. Ele sempre foi um jogador muito complicado, muito nervosinho, mas nesse período especificamente ele estava instável mentalmente. Ele menosprezou o adversário dele no ATP de Viena. Acabei esquecendo o nome agora. Menosprezou o adversário dele depois de ter vencido, depois de ter perdido uma partida. E chegou lá dizendo: olha, já consegui meu objetivo, para mim não importava mais a partida. Desrespeitou o jogador, respeitou o público, desrespeitou o torneio. Então, cara, são essas coisas que se somam e contam negativamente para um jogador que é sensacional dentro de quadra, um dos melhores jogadores que eu já vi. Eu não sou tão velho, mas o Djokovic é um dos melhores jogadores que eu vi, dos melhores atletas também, fisicamente ele é muito forte. Mesmo depois da lesão, voltou e esteve bem fisicamente depois de um tempo. Então, sai como negativo a temporada do Djokovic, mesmo sendo a temporada que ele mais se aproxima de chegar nos recordes do Federer, que vai passar o Federer em 9 semanas como número 1, e que está se solidificando cada vez mais para ser um dos grandes nomes da história, mas mesmo assim ele sai de 2020 manchado.
Matheus, é o Sonego que ganhou do Federer em Viena, tá? Só pra... Foi o Esqueceu. Lourenço Sonego, que inclusive jogou muito bem pela partida. Outro fato, assim, que a gente teve, foi um ano de várias polêmicas, né? Como a gente falou, várias dentro e várias fora da quadra, né? O Zverev, com a questão da namorada dele, a gente já comentou isso em outro episódio, no episódio 3. Só vou dar um outro ponto de vista que eu acho e tinha passado isso. Eu entrei no Instagram do Zverev, quando ele foi se defender, teve uma postagem. Existia um corporativismo ali dos tenistas em apoiá-lo e tal. E eu não achei, por parte do Zverev, assim, parte dele da família, um menosprezo à mulher, sendo que a mulher usou ele para se promover, entendeu? E a gente está numa época de... Está sendo discutido bastante isso no Brasil e no mundo, essa questão da violência contra a mulher. Faltou ele vir a público e dizer que era contra, que não era bem assim, defender de uma forma mais explícita. O Zverev perdeu muitos fãs mesmo que gostava dele. A gente tem aí dos 4 tenistas, não é o Big Four, né? A gente chama de Small Four, né? Ele, Tim, Tsitsipas e Medvedev, ele era o que tinha mais fãs antes dessa polêmica, né? Ele era o mais querido. Tá se dividindo ali entre o Tsitsipas e o Tim. Até o Tim cresceu. O tenista que quer ser top 10, tem que cuidar tanto do jogo dele, de melhorar o que ele tem a melhorar e da imagem dele pública. Como o Matheus disse na questão da live dos tenistas, são figuras públicas. Então eles têm que cuidar também da imagem, né? E o Zverev tem tênis para ser número 1 do mundo, tem tênis para ser ganhador de Grand Slam, né? É uma realidade, já não é mais promessa. Disputou o final de Slam, ficou a 2 pontos, se eu não me engano, a ganhar, né? Sacou para fechar em US Open e não conseguiu. Então ele tem que melhorar isso e galgar o caminho dele, né? Mostrar que ele é uma figura que se preocupa com os assuntos que não são dentro da quadra somente. Com certeza, né? Zverev está sempre envolvido em alguma polêmica, alguma questão extra-quadra que acaba atrapalhando o tênis dele, né? Assim, existiu na minha opinião, um ponto positivo nesse fim de ano do Zverev, que foi ele ter vencido torneios e ido longe em torneios muito grandes e relevantes, importantes. Inclusive, né, o final do US Open, ele, né, lógico, não foi tão bem no Finals, mas também não foi mal, né, não se abalou, justamente porque ele sempre teve um histórico de se abalar muito, né, quando alguma coisa extra-quadra saía da linha, quando as coisas não estavam tudo perfeitamente num eixo. Então, claro, né, ele demonstrou mais maturidade de gestão nesse sentido, mas ao mesmo tempo mostra que ainda não cuida no sentido preventivo e protetivo como talvez deveria, pelo tamanho, pela proporção que ele já tem, né? Sobre esse caso aí, eu acho que faltou o Zverev meter a cara a tapa e ir pra frente e falar. Eu acho que ele se escondeu muito nas palavras dele, muito nos textos e acabou esquecendo de falar um pouco sobre esse assunto. E os jornalistas também não forçaram muito sobre esse caso. Eu já vi investigações bem maiores sobre casos de agressão à mulher e tudo mais. E eu vi muito pouco sobre o caso da Olga Sharipova, que foi a ex-namorada do Zverev, que acusou ele de agressão e tudo mais. E nessa situação. Então, eu fiquei extremamente triste sobre como aconteceu o caso, como foi demonstrado, como foi abordado pelas pessoas, porque depois de 2, 3 semanas, as pessoas já tinham praticamente esquecido do que tinha acontecido, mas é uma coisa muito séria. O Zverev, ele, mesmo depois disso, ele se comportou muito bem. Ele venceu 2 títulos em Colônia, chegou muito bem também em Paris, não foi tão bem em Londres, mas no contexto total ele foi bem mesmo depois da polêmica. Infelizmente é uma das coisas que acabam prejudicando a imagem do atleta em toda a sua carreira, porque a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira o que aconteceu, mas provavelmente tudo aquilo que aparecer contra ele a gente vai
começar a tender a acreditar em qualquer notícia contrária ao Zverev. E assim, o feminicídio, a agressão à mulher é uma coisa que acontece constantemente, é muito, muito pesado na nossa sociedade. A mulher ainda é desvalorizada, não tem ainda aquele nível de respeito, aceitação ainda sobre o posicionamento da mulher no mundo e como foi destruída a imagem da Sharipova, a sua fala e tudo mais. É uma coisa que a gente tem que observar, ficar triste e pensar e refletir. E os próximos casos, se for com outro jogador, com outra pessoa, será que vai ter o mesmo impacto que teve com o Zverev e Olga Sharipova? Então, são coisas para a gente refletir e coisas do circuito. O Zverev é um cara que está em ascensão e ele precisa fugir desses casos ruins, tem que focar a mente no tênis, caso ele queira obter recordes, queira ser número 1 do mundo e queira ser melhor do que... Gente, vamos falar agora do ano dos brasileiros, né? Foi um ano melhor para o tênis brasileiro em 2020 do que foi em 2019. Fazia 8 anos que o Brasil não ganhava um ATP, se eu não me engano, se não me falha a memória. A gente voltou a ganhar um ATP 250 com o Thiago Wilde, né? Thiago Wilde em Santiago, né, no Chile. O ATP 250. Curiosamente, o ATP que substituiu o Brasil Open naquela semana, e o Thiago acabou vencendo lá o Casper Ruud em 3 sets. Foi um ano que a gente teve a ascensão de alguns tenistas brasileiros, tanto no masculino quanto no feminino, né? A Luiz Stefani nas duplas conseguiu galgar-se e se ficar ali no ranking de top 30, top 40, né? Aparecer, ganhar jogos ali nas duplas. Felipe Meligeni ganhou o Challenger em São Paulo, muito importante para a carreira dele, vai para o quadro do Australia Open, né? E a gente teve uma oscilação do Thiago depois do título lá no Brasil, no torneio do Chile, perdão, que eu acho natural. Punta del Este. Para mim sempre é Santiago, porque foi muitos anos foi em Santiago, né? O Fernando Gonzalez dominava lá. E também foi jogado em Vina del Mar uma temporada, né? O do Wilde foi em Santiago e o do Monteiro foi em Punta del Este. O Monteiro já foi Challenger, né? A gente teve o Thiago oscilando, né? Não conseguiu repetir o feito do começo do ano, muito por conta da pandemia, por conta, na minha opinião, de mudança do status dele como tenista. É um tenista que agora tem uma ATP ganho, é normal essa oscilação, né? Acho que ano que vem ele vem forte, né? Uma parte mental. O Thiago se firmou ali no top 70, top 80 para sempre disputar Grand Slam, disputar ATP. Voltando no circuito agora, ele vai conseguir jogar esses torneios maiores aí e vem aos poucos evoluindo as deficiências que ele tem no jogo dele, né? O Thiago tem um bom suporte aí e trabalha bastante isso. Vamos torcer para que 2021 a gente tenha nossos juvenis. O Matheus, que a gente falou, fez quartas aqui no Challenger de São Paulo, furou no quali, né? Vamos torcer para essa galera conseguir ganhar bastante pontos, que a gente vai ter bastante torneio na América do Sul, tanto o Challenger quanto torneios futuros. A galera não vai precisar viajar tanto, né, para disputar esses torneios lá fora. É bom ter esses torneios aqui na América do Sul para eles conseguirem esses pontos. E a gente fica na torcida para com um ano melhor. A gente teve o título do Bruno nas duplas, a gente não pode esquecer. Marcelo Melo também fez bonito neste ano, né? A gente teve um 2020 melhor que 2019. E a gente torce, lógico, para o Tomás Bellucci voltar a um melhor nível, porque a questão não é financeira. O Bellucci tem uma qualidade de vida muito boa financeiramente. A questão é que o cara ama o jogo, né? É engraçado que eu tô falando isso, eu tô me lembrando que amanhã é aniversário do Bellucci, dia 30 de dezembro, né? Amanhã, então parabéns pro Bellucci, né? Faz 33 anos. Ele é do final do ano, e que o Bellucci tem um grande 2021. Aí a gente sempre torce. Vai jogar o quali lá do Daroy Beach, primeiro torneio do ano, né?
E a gente torce pro Bellucci bem, porque é uma questão do tenista amar o que ele faz. Não é o lado financeiro, entendeu? Então, isso é mais um ponto que conta pro Bellucci. Parabéns para ele, né? E que o time dele, que é o mesmo que o meu, classifique para a final amanhã. Eu fiz um resuminho sobre os principais jogadores brasileiros. O Tomás Bellucci, ele pulou para posição de 281 do mundo no ranking da ATP. Ele tinha começado no 319. Ele venceu 11 partidas em 2020 e teve 13 derrotas. E o mais frustrante foram as derrotas em estreia de Futures. Ele perdeu em 3 estreias de Future. Então, mostrou como foi foi complicado do Bellucci e como ele sai com aquela sensação de nossa, eu não tô conseguindo melhorar novamente. E ele falou em algumas entrevistas que antigamente, quando ele pegava um challenge, ele vencia e voltava para o ATP. Agora ele chega no challenge e ele não consegue ganhar, ele não consegue voltar ao nível esperado e isso frustra ele. O melhor resultado dele na temporada foi uma semifinal em Cleveland, quando ele perdeu para o dinamarquês, o Tolpegar. Fez uma boa semana, mas não conseguiu o título. E o Tomás continua aí na luta. Ele que tem alguns aspectos que ele pode melhorar, principalmente fisicamente. O Tomás estava correndo para os lados de maneira muito lenta e acabava chegando atrasado nas bolas. Ele já melhorou isso muito no final da temporada, fisicamente. E é um cara que eu torço muito porque foi a fagulha que me fez assistir tênis. Foi o Tomás Bellucci, eu sou muito torcedor dele e eu sei que ele pode melhorar ainda. O Wilde, ele venceu em Santiago, teve boas atuações na Copa Davis, só que o Thiago, ele não conseguiu manter um nível alto de atuações, de qualidade. Depois disso, ele jogou bem, se eu não me engano, somente em Aix-en-Provence, lá na França. E pesa um pouco mais pra mente dele. Olha, eu tô mudando agora meu nível. Eu não sou mais um jogador juvenil, não sou mais um jogador de Future, não sou mais um jogador de Challenge, agora eu sou um jogador de nível ATP. E a minha responsabilidade agora vai ser diferente. E a transição para certos jogadores não são tão fáceis. Não foi fácil com o Thiago Monteiro, que de uma hora para outra começou a despontar, chegou lá longe em Hamburgo e até hoje não conseguiu vencer nenhum título de ATP. Não foi fácil para o Feijão, que chegou nos ATP, chegou longe, mas depois caiu e agora foi excluído do tênis. Não foi fácil para o Guilherme Klesa e assim não vai ser fácil para o Thiago também, mas ele vai ter que colocar a cabeça no lugar e se posicionar como um futuro top 100, como um futuro top 50, se posicionar como um jogador de qualidade pelos feitos que ele faz dentro da quadra e não por aquilo que ele faz fora. E o Vides tem que se comportar assim. O Felipe Meligeni, ele venceu o título em São Paulo, ele chegou na semifinal em Campinas e é um cara que tirou um set do Dominic Thiem, que ganhou o Slam em 2020. Então, o Meligeni é a nossa principal esperança para 2021 de revelação no tênis brasileiro. A gente sabe que é muito perigoso a gente falar sobre isso de um jogador tão jovem, mas é um cara que tem uma margem de evolução muito boa. A bola do Meligeni anda demais, anda muito, e ele devolve muito bem. E é um cara que a gente pode esperar muitas coisas ainda. O Thiago Monteiro, como eu falei anteriormente, ele venceu o título no começo do ano em Punta del Este. Mas o Thiago não conseguiu ter novamente boas atuações contra jogadores grandes, contra jogadores de peso. No US Open a gente viu isso, ele jogou muito bem contra o GL acima, só que na hora H acaba dando uns vacilos e tudo mais, e acaba perdendo o jogo. E é uma coisa que o Thiago precisa treinar mais, melhorar mais, questão de definir jogo. Ele é um cara que joga muito bem tênis, mas ainda peca nesses momentos. No tênis feminino, primeiro falar da Bia, que voltou na suspensão por conta do doping. Venceu 4 títulos em Portugal, fez uma gira lá.
até identificar um problema na mão, fez cirurgia e tudo mais. Ainda não tá pegando na raquete. E a Bia foi muito bem em Portugal, venceu 23 partidas, perdeu apenas 2. Venceu o título de duplas ao lado da Ingrid Guimarães, que é uma jogadora que também está em ascensão, e provavelmente no ano de 2021 deve estar ali no top 300, quem sabe chegando no top 200, e está em ascensão. A Gabriela Sé, que se mantém como número 1 do Brasil, não teve resultados tão relevantes, mas como o ranking ficou estático do ano, ela conseguiu a manutenção da sua posição como número 1 do Brasil. E a Luísa Stephanie, que é número 33 do ranking de duplas, a dupla ao lado da Hayley Carter foi top 10 em 2020. Ela venceu 2 títulos em Newport e o outro eu acabei esquecendo agora, mas em Lexington e Newport. E teve uma grande temporada e tem jogado muito bem tênis. Eu já falei algumas vezes nos episódios anteriores que a Luísa Stephanie é uma das melhores jogadoras de duplas que existe no mundo atualmente, porque ela é completa, ela tem todos os fundamentos, vem da USTA e tem jogado muito bem tênis e é esperança para a gente ganhar um slam em 2021 ainda mais. E o Eloy completa aí. Realmente, não. Acho que vocês já explanaram muito bem, principalmente agora no final. O Matheus citou até algumas novidades, né? Expectativas também de tenistas brasileiros aí pro ano que vem, como novidade reais. Tanto os dois Merigenes, né? Tanto Felipe quanto Carol, acho que tem boas chances de dar uma despontada no ano que vem. A Luísa, realmente, como duplista, excelente. Acho que surpreendeu muita gente. E, né, vamos ver como que vai ser a manutenção dela para o ano que vem, depois de um ano tão bom, né, tão positivo como foi esse, né, lógico, com um calendário totalmente diferente, uma série de questões aí da pandemia, mas ver como que ela vai render no ano que vem num formato talvez diferente, né, o mais próximo do formato normal da temporada do tênis, se assim for possível. Não, o Wilde realmente acho que ele tá num momento uma fase ruim, provavelmente mais no aspecto mental, assim, né? Lógico, também acho que influenciou a questão da falta de ritmo, né, das grandes pausas e louco, né? E distanciamentos, né? De um torneio para o outro. Talvez numa temporada ele é um tenista que precisa, né? Dessa disciplina, desse ritmo, dessa continuidade. E isso não teve esse ano, também muito por conta do contexto. Mas acredito que, né, agora com essa pausa, com uma pré-temporada bem feita, ele possa retomar no ano que vem o ótimo nível que a gente viu dele no início da temporada e também quando ele venceu o US Open juvenil. É um tenista, né, que se espera muito dele, então também tem uma pressão muito grande. Do mesmo jeito que o Bellucci também tem, né, apesar, né, da gente já ter uma aceitação muito maior hoje em dia com alguns limites, né, que esbarram até na questão física dele, né, também da idade já. Mas ele é um tenista que ainda tem muito para dar para o circuito no geral. E é ótimo tê-lo, né, no circuito, em atividade. Mesmo que ele não tenha os mesmos resultados que já teve um dia, mas ver alguém tão apaixonado e dedicado pelo tênis como ele ainda continua sendo, apesar das dificuldades e dos momentos difíceis, né, também fica tanto quanto um ótimo exemplo, mas por vê-lo feliz, né? Vê-lo bem nesse sentido, assim, de que ele não desistiu, de que ele não abaixou a cabeça, né? Que ele continua e é um exemplo de resiliência e perseverança para todos nós. Vale muito a pena aí a gente manter a nossa torcida pelo Tomás, independente de qual resultado ele vai atingir ou não, sabe? Mas e mais pela atitude dele, né? A gente valorizar muito mais isso do que simplesmente resultado. Certo, a gente está chegando perto do final, a gente vai para o assunto. Foi a bomba da semana, o Federer está fora do Australia Open, né?
foi anunciado que o Federer não vai jogar o Australia Open, a gente começa a vislumbrar o final da carreira do Roger Federer, que começou lá no final dos anos 90 e 98. Federer deve priorizar o Wimbledon, a Australia Open, né, o Wimbledon e o US Open, que são os dois grandes lances que ele pode conseguir alguma coisa, mais em Wimbledon. O torneio olímpico, que vai ser em Tóquio, as Olimpíadas foram adiadas. O torneio da Basileia, que é a terra natal dele. E talvez jogue o Finals aí. 4, 5 torneios aí que o Federer pode jogar. Então, a gente vê que é o começo do fim da era Roger Federer, né? O Federer, após ele perder o título de Wimbledon em 2018, na minha opinião, 2019, na minha opinião, por Djokovic, ele viu que os recordes dele iriam ser batidos, tanto o número de semanas quanto o recorde de slam. Um já está empatado e o outro, daqui a algumas semanas, deve ser quebrado pelo Djokovic. O que está empatado é o número de Grand Slam, 20-20 com o Nadal. Mas o Nadal deve ganhar Roland Garros ainda mais uma vez, na minha opinião, então ele deve passar. E isso acaba que, jogando o lado físico do Federer, que vai fazer 40 anos em 2021, não é mais um menino. Como eu tinha falado antes, quando o Federer dominava os tenistas da faixa intermediária, hoje ele não domina. Aquele milésimo de segundo que ele chega atrasado em uma bola, uma devolução, faz toda a diferença hoje em dia. O tênis ainda está mais físico do que era há 10, 15 anos atrás. Então, eu acho que o Federer vai jogar o que ele pode jogar, deve evitar o saibro, não tem por que ele jogar mais lá, né? Os torneios não estão mais com a quadra tão rápida igual era antes, então ele precisaria de quadras muito rápidas, menos troca de bolas possível, mas infelizmente para ele não estão. Então eu começo a ver com muito pesar, por ser um cara que gosta muito do Federer, o começo do fim, né, do Federer. Não cravo que será em 2021, perdão, mas eu tenho quase toda certeza que no final do ano que vem ele deve parar de jogar tênis. Realmente, infelizmente, né, o Federer indica aí um fim de carreira, principalmente, né, tanto, eu acho, né, mais pela lesão em si, pela questão física que tá começando a pegar muito forte para ele, né, de já não conseguir ter a mesma intensidade, o mesmo impacto, né, como o Diego já comentou bastante do exemplo do Australian Open, né, que o Federer começa a ter mais dificuldades com tenistas que ele jamais teria anteriormente. E assim, se a gente também for parar para pensar de uma forma um pouco mais racional e lógica, faz sentido e não tem problema nenhum. Até porque, né, o Federer, pô, quarentão, né? 40 anos aí já, então assim, não é qualquer tenista que chega nessa idade jogando o nível de tênis que ele chegou, né? Tantos anos consecutivos em altíssimo nível, top, né? Mais que top 10, tantas vezes número 1, tantas vezes campeão, tantas vezes recordista de um monte de coisas, né? Uma longevidade absurda, uma regularidade absurda. Então, assim, é até um preciosismo e uma cobrança excessiva nossa, lógico, como amantes do tênis e como fãs, né, de um ídolo desse tamanho, dessa proporção que é Roger Federer. Mas, né, a gente ia achar que ele não ia decair em algum momento, né, que isso não ia acontecer, ou que ele tem que continuar, né, espancando todo tenista que não for top 50. E, bom, talvez tenha chegado realmente um momento em que isso já não vai mais acontecer e que o foco 100% dele vai ser só slams, finals e Olimpíada, provavelmente. Né? Ele deve disputar só os slams que ele realmente estiver preparado e focado, principalmente, eu acredito, né? O US Open e o Wimbledon. E a Olimpíada, com certeza, e se ainda tiver gás e ímpeto e físico, o Finals ali no final do ano, né? Vamos dar uma olhada, mas tudo indica que realmente 2021 é o ano da aposentadoria do Federer. Uma pena, né? Lógico, por um lado, mas por outro lado,
tem nem o que falar, né? Um cara dessa proporção que amou tanto o esporte, que se doou tanto pro esporte e que já poderia ter aposentado no auge há muito tempo atrás e mesmo assim se reinventou, né? Sempre buscando melhorar, né? Sempre tendo humildade de continuar crescendo e aprendendo. Então, né? Que a gente tenha aí e aproveite e desfrute Roger Federer até o máximo que der. Falar como um grande fã de tênis, fã de esporte, o Federer ele pode encerrar a carreira hoje, ele vai encerrar como um dos maiores nomes do esporte mundial de todos os tempos. Não somente do tênis, mas do esporte mundial. É um cara que carrega fãs em toda parte do mundo. É um jogador super respeitado por todos os atletas da ATP, por atletas femininas, atletas de outro esporte. É um atleta que sempre está envolvido com causas sociais, com os jogos beneficentes pela África, por regiões que são mais pobres, que se importa com o meio ambiente e se posiciona realmente sobre mudanças no mundo. Federer, ele termina a sua carreira como um jogador que realmente fez a diferença. É um cara que se colocou em gerações diferentes, aquela geração com Sampras, com Guga, com Agassi, com Fenikov, depois com Hewitt, com Nadal, com Djokovic, Tsonga, Ed Murray, aí veio com Zverev, Tsitsipas, Dominic Thiem, Marin Cilic, Nishikori. Olha o tanto de caras que o Federer dominou em sua carreira, que ele esteve lutando contra. Ele é gigante e a gente vê que ele está chegando realmente no final. Ele já via, na verdade, mas agora está chegando mais perto ainda do final. As lesões não estão se curando mais tão rapidamente quanto era antigamente. E agora é só aproveitar cada momento de tênis que esse cara pode nos presentear. É o cara que já tem um tênis mais bonito da história do tênis, que tem a maior quantidade de fãs, que venceu 17 vezes seguida a votação de jogador preferido do público da ATP. Então, é só aplaudir cada vez que ele entrar na quadra, aproveitar nos últimos momentos. Os recordes não vão importar, só vão importar a idolatria desse cara, o grande nome que foi Roger Federer. A gente não sabe como vai ser o calendário de 2021 ainda. A gente sabe que começa em Delray Beach, vai ter o Australia Open, está colocado, né? Delray Beach nos Estados Unidos. O torneio do Rio não foi colocado, talvez ele volte no segundo semestre, o Rio Open, né? Talvez o Rio Open aconteça numa quadra de hard, né? A gente espera até que sim, para trazer nomes melhores para cá, a gente não sabe o que vai acontecer. O Indian Wells foi divulgado o calendário hoje, não aparece, né? Aparece só Miami. A gente não está cancelado o torneio ainda, né? Pode acontecer em outra data. Então a gente vai ter em 2021, mesmo alguns países europeus começando a vacina, a gente não vai ter o calendário igual a gente teve até 2019, podemos dizer assim. Ainda vai ter mudanças, podem ter mudanças, né? E a gente espera, né? A gente tem expectativa aí de ter todos os Masters, os 9 Masters, os Finals, a Olimpíada, que será um ano olímpico em 2021, e temos os grandes tenistas, as grandes feras jogando todos os torneios aí importantes. É isso, vamos torcer, né, para que venham tempos melhores para todo mundo no planeta no geral e que isso acabe gerando aí pra gente uma temporada de tênis mais regular, com um pouco mais torneios, né, desde que seja tudo feito com muita segurança e muita precaução, muita cautela e muito zelo. Não, os grandes torneios como o Roland Garros, o US Open aí deixaram bons exemplos, né, talvez de formatos em que dê para construir torneios para o ano que vem nesse mesmo sentido, nesse mesmo formato. Um modelo, né, a ser seguido aí para que a gente tenha uma temporada de tênis um pouco mais efetiva e contínua aí na próxima temporada, principalmente se realmente for a última do Federer, né, que aí o homem merece um grande finale, né, uma chave de ouro.
sobre o que vocês falaram, principalmente sobre o que o Diego falou sobre o Rio Open, eu espero muito que o torneio seja disputado na Hard e seja disputado no Complexo Olímpico do Rio de Janeiro. Porque é inadmissível que uma quadra que tem o nome de Maria Esther Bueno não tenha recebido nenhuma partida de tênis depois das Olimpíadas e que a principal competição que recebeu foi um torneio de futebol de areia raiz no complexo. Então, eu espero realmente que aquela quadra bonita que foi feita receba novamente tênis e possa agraciar os brasileiros como um investimento que foi feito com eficiência e que vai fazer a mudança para o tênis brasileiro. A gente sabe que a CBT não quis fazer a manutenção do lugar. Então, eu espero realmente, torço muito para que isso aconteça. O outro destaque é para a ATP Cup, que vai acontecer agora em janeiro. A gente não sabia se a ATP Cup ia acontecer, mas vai acontecer. Vai ser apenas 5 dias a ATP Cup, mas vai acontecer. E o Qualifying do Australian Open, que vai ser disputado em Doha, e não na Austrália, 2 semanas antes do torneio na Austrália. E esses são os meus destaques sobre o calendário. Certo. Gente, hoje não tem abraço para ninguém de fora. O abraço vai para o Matheus e para o Eloy, né? Vai para nós três aqui decidimos ali pós Roland Garros, ideia do Eloy fazer o podcast, né? Já estamos no 6º programa. Um ano difícil para todos nós, né? A gente teve a questão da pandemia, teve a questão de ficar em casa, de mudança na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, de pessoas que se foram, que a gente conhece, né? E a gente tocou o projeto dando certo, graças a Deus, né? E a gente espera que em 2021 seja um ano que venha com a cura, venha com a vacina para nós brasileiros, seja um ano que volte as coisas a um normal, assim, aceitável no mundo, né? Onde a gente trabalha para a gente conseguir as nossas conquistas. Então, da minha parte, um feliz ano novo para vocês dois, para a família dos dois, né? Que a gente consiga um 2021 melhor, um ano novo, um ano de reestruturação, né? Um ano de novos significados e um ano de vitórias na vida de todos nós. Eu que agradeço. Obrigado, né, a vocês por participar aqui com a gente, por ter topado a ideia, por todo o engajamento e comprometimento de todo mundo que participa com a gente, nosso produtor também, o Rafael Tomazini, que edita e trabalha aí com a gente na parte do som. Eu agradecer também ao Matheus Putinelli e ao IT, que também ajudaram a gente tanto na divulgação quanto participando aqui do podcast. Então, agradecer muito todo mundo que apoiou a gente lá do mundo do tênis, desde lá dos primórdios do grupo e do incentivo, que acompanham a gente aí em todos os episódios, os amigos, a família que também ouvem, dão um pitaco, ajudam a gente. Então, um agradecimento geral para todo mundo aqui. Um feliz ano novo a todos e que ano que vem realmente seja aí um ano surpreendentemente positivo para todos nós, tanto no planeta quanto no tênis. Vamos em frente. Valeu. Valeu, gente. Também queria agradecer e desejar um feliz ano novo para vocês. Um ano de muita fé e esperança e de paz, muita saúde. Que isso tudo passe, que a gente consiga ter a vida mais aceitável possível. Agradecer aos amigos, o Rafael, o Diego, que fazem parte desse projeto. A gente tem se esforçado tanto para trazer um conteúdo muito bom para amantes de tênis. Agradecer o pessoal do Grupo Mundo de Tênis, que tem ajudado a gente também. Um abraço para a Ariane Ferreira, que é uma pessoa que eu converso sobre tênis há muito tempo, que me inspirou também a escrever sobre tênis. E todo mundo que acompanha no Esportes Mais, nos grupos no Facebook, no Spotify. Um grande abraço para vocês e até a temporada 2021 do tênis. Então, galera, a gente fica por aqui. Feliz 2021, a gente volta ano que vem com provavelmente um programa aí falando dessa pré-temporada, da ATP Cup, do Australian Open e outras novidades que a gente está planejando aí para 2021, tá bom? Um forte abraço, obrigado por estar na escuta.